Vamos começar então com a nossa primeira parte, a introdução. Você sabe o que é FDRINF? Vamos entender então do que se trata essa declaração tão importante. FDRINF é a escrituração fiscal digital das retenções e outras informações. O que significa isso? Que na FDRINF nós vamos escriturar as notas que sofreram retenções. Por enquanto, apenas as retenções previdenciárias estão sendo escrituradas na FDRINF. Pode ser que isso se altere? Pode, mas no momento desse curso a gente só escritura as retenções das contribuições previdenciárias. E também escrituramos as contribuições previdenciárias substituídas. Como assim? A CPRB, também conhecida como desoneração da folha de pagamento, ou seja, a contribuição previdenciária sobre receita bruta, também é escriturada pela FDRINF. Quais as informações, de um modo geral, vão ser informadas, quais os dados, de uma forma geral, vão ser enviados na FDRINF? As retenções ocorridas na seção de mão de obra. Nós também vamos informar as retenções para patrocínio de clube de futebol. Qual é o prazo para envio da FDRINF? A FDRINF precisa ser enviada até o dia 15 do mês subsequente à daquela escrituração. Ou seja, se eu tenho uma emissão de uma nota de competência outubro, eu preciso enviar até 15 de novembro. Mas atenção, se 15 de novembro não for um dia útil, eu preciso antecipar o meu envio para o primeiro dia útil. Então, muito cuidado com esse prazo. Qual a documentação técnica pertinente? Nós temos o MOR. O que é o MOR? Manual de Orientação do Contribuinte. Nós também temos o Manual de Orientação ao Desenvolvedor. Além disso, nós temos os layouts e as notas técnicas e orientativas. Qual a versão nós estamos utilizando neste momento? Nós estamos utilizando a versão 1.4. Então, até a gravação desse curso, o que está valendo, o que está sendo utilizado é a versão 1.4. E o que eu preciso saber dessa versão 1.4? Ela, principalmente, versa sobre as retenções previdenciárias que estão descritas na IN 971 de 2009. Então, o embasamento legal para as retenções que são informadas na FDRINF vem da IN, na Instrução Normativa 971 de 2009. E nessa tela nós estamos vendo todos os eventos que compõem a FDRINF. Nós vamos passar por cada um deles. Você pode estar agora se perguntando: quem está obrigado a enviar FDRINF? Pessoas jurídicas que contratam ou prestam serviços com cessão de mão de obra, ou seja, tanto o prestador como o tomador de serviços precisa enviar a FDRINF. Aquelas pessoas jurídicas optantes pela CPRB, pela contribuição previdenciária sobre receita bruta, também precisa escriturar via FDRINF essa opção. Além disso, produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria. Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional. E, por último, empresa que tenha destinado recursos às equipes de futebol profissional. Percebeu como as obrigatoriedades estão sempre em torno da contribuição previdenciária? Por quê? Todos esses casos aqui de obrigatoriedade, eles sofrem retenção previdenciária. Por isso, precisa enviar a FDRINF. Vamos, então, conhecer o cronograma de envio da FDRINF?
Mas o cronograma de envio da FDRINF, ele está intimamente ligado ao cronograma do E-Social. E por quê? Porque antes, no início do E-Social, quando o E-Social foi pensado, quando ele estava sendo estruturado, a FDRINF fazia parte do E-Social. Depois, a FDRINF ela foi retirada do E-Social e tornou-se uma outra obrigação acessória. Então, nós sempre precisamos primeiro enquadrar as empresas, as entidades, no cronograma completo do E-Social e depois começar a pensar em que momento a empresa vai precisar começar a enviar os eventos de folha, a enviar a FDRINF, a enviar a DCTF Web. O cronograma do E-Social ele foi dividido em grupos de empresas. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Grupo 1 são aquelas empresas que nós chamamos de empresas ricas, aquelas que faturaram acima de 78 milhões em 2016. O grupo 2 são as empresas que não faturaram 78 milhões em 2016, mas também em julho de 2018 elas não pertenciam ao Simples Nacional. O grupo 3. O grupo 3 são as empresas do Simples Nacional, entidades sem fins lucrativos, pessoas físicas e também produtor rural, pessoa física. Grupo 4, 5 e 6 são as empresas públicas, são os órgãos públicos. Vamos então relembrar um pouquinho das fases. A primeira fase é o cadastro do empregador, ou seja, da empresa. A fase 2 são os eventos não periódicos e o cadastro dos trabalhadores. A fase 3 do E-Social combina com o fechamento do E-Social, o fechamento da folha via E-Social e também o início da obrigatoriedade da FDRINF. A próxima fase, que é a fase 4, é a entrega da DCTF Web. Fase 5, substituição da GFIP. E fase 6 são os eventos de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que em setembro de 2020 nós tínhamos algumas fases começando, mas devido ao estado de calamidade pública trazido pelo Covid-19, essas fases foram prorrogadas e ainda não temos uma data definida. Então, por exemplo, o grupo 3, que iria começar a enviar a folha de pagamento, fechar a folha de pagamento no E-Social e também começar a enviar a FDRINF, não tem data ainda para começar a enviar. Lembrando, quando que eu começo a enviar FDRINF? É sempre na mesma fase do cronograma que eu começo a fechar a minha folha de pagamento no E-Social. Então, FDRINF e fechamento da folha do E-Social sempre começam na mesma competência, tá? E logo em seguida vem a próxima fase, que é a da DCTF Web. Por quê? Porque a DCTF Web ela vai consolidar as informações do E-Social e também da FDRINF. Então, dessa forma, primeiro eu começo a enviar a folha no E-Social e as informações da FDRINF e depois eu começo a consolidar na DCTF Web, entregando a DCTF Web e pagando o DARF previdenciário, deixando de pagar a contribuição previdenciária via GPS. Essa foi a nossa primeira parte da introdução. Eu te espero na próxima parte.